Olha, peguem suas Bíblias, por favor. Abram em Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18. E em Provérbios 18 está escrito algo muito importante para a nossa reflexão. Na semana passada, nós refletimos um pouco sobre o nosso avanço, sobre uma palavra que nos chamou a avançarmos, a prosseguirmos, a deixar as coisas que ficam para trás e avançar para o que está à frente, adiante de nós. E hoje nós temos mais uma palavra que nos dá um caminho de avanço também, de crescimento dentro da nossa vida. E eu quero ler esse texto para basear esta mensagem, que está em Provérbios 18, verso 21. Provérbios 18, verso 21. Na versão NVI, esse texto vai dizer: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Agora vamos ver na NVT, que temos lido eventualmente aqui com a minha nova Bíblia, com a nova versão. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Uau! Meu Deus! Vocês gostam de falar? Vocês gostam? Não é interessante isso? Eu sou um ministro da palavra, eu sou um pregador, e eu sou muito cauteloso com falar. Eu falo muito pouco no meu dia a dia. Eu falo bastante aqui com vocês para ministrar a palavra de Deus. Mas eu mesmo sou sucinto. Eu costumo brincar sempre, e como no Brasil tem uma plaquinha nos autocarros que está escrito assim: fale com o motorista somente o indispensável. E eu sou desse estilo, que fala somente o indispensável. E mesmo falando somente o indispensável, tem hora que a gente ainda, como eu digo sempre, chuta o pau da barraca, enfia o pé na jaca. E nós precisamos tomar cuidado. E esse é o tema da mensagem de hoje. Cuidado com o que fala. Você me ajuda aí um pouquinho? Olha para quem está do seu lado e fale aí: cuidado com o que fala. Uau! Meus irmãos, pense sobre isso. O que tem saído da nossa boca sustenta um caminho de conquistas, de vitórias, de crescimento, ou manifesta pessimismo, ira, nervosismo? Palavras que não trazem resultados benéficos nenhum, resultados positivos nenhum. Nós acabamos de ler aqui que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Vocês acreditam na Bíblia como palavra de Deus? Isso aqui não é mera ciência. Isso aqui não é mera sociologia. Isso aqui é a palavra de Deus dizendo para nós. A palavra, a língua, ela tem poder de gerar vida ou gerar morte. E aí eu pergunto novamente: o que tem saído da sua boca? O que você tem falado de verdade? É claro que esse falar, ele precisa estar envolvido de sentimentos, de emoções, e sempre está. Porque sempre que falamos, estamos expressando algo do nosso interior. Algo do que estamos pensando, sentindo. E a Bíblia ela é muito clara em nos mostrar o cuidado que devemos ter com o falar, com a língua, com as palavras que expressamos. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 26, ele vai dizer o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Olha que interessante. Não é demais isso? Está vendo, Fidelis? Às vezes a gente diz: não, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sigo a religião A, B, C, mas a boca não controla, fala demais. E a Bíblia está dizendo para nós que quem fala que é religioso, mas não refreia a língua, não domina, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. E depois, ele continua ainda dizendo,
agora já no capítulo 3, versos 2 a 12, ele vai dizer: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Olha que interessante isso. Quem consegue falar direito, domina até o corpo. Sentimentos, emoções, coisas que algumas vezes atraímos para o próprio corpo, até como sintomas de enfermidades ou enfermidades, está vinculado com o que falamos. Agora ele continua dizendo: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno. Está aqui o nosso marinheiro que sabe do que eu estou falando. Conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque, é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda a espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Agora, olha o alerta. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Às vezes nós fazemos uma leitura do livro inteiro e não paramos assim com essa minúcia para observar, para ouvir mais atentamente. Mas veja como o texto é claro em nos mostrar a necessidade de aprendermos a dominar o que falamos, como falamos, a maneira que nós colocamos a palavra em ação. E olhando para o contexto bíblico, nós identificamos que o que falamos se constitui num retrato da alma. E quem disse isso foi o próprio Jesus, porque lá em Mateus 12:34 ou em Lucas 6:45, ele disse: a boca fala do que o coração está cheio. Então, sabe quando você tira o retrato lá da Polaroid? Lembra que eu sempre brincava lá nas cartas do Apocalipse, da Polaroid? A Polaroid é aquela máquina que já tira a foto e ela imprime na hora. Então, o que a Polaroid imprime na hora? A cena que está em evidência. E nós, como seres humanos, produzimos com a nossa boca, imprimimos com a nossa boca o que está no nosso interior. Então, não é algo difícil de interpretar o estado emocional de alguém. Não é difícil interpretar, por mais que se tente bloquear, enganar, maquiar, uma hora o que está dentro sai. No meio do muito florear as coisas, o que está no interior uma hora sai. Então vamos dar um exemplo muito claro. Às vezes nós encontramos pessoas que não estão vivendo a cultura do reino de Deus. Elas estão na igreja, elas estão ouvindo palavras, participam do nosso meio, do nosso arraial, mas quando você menos espera, ela está no nosso meio aqui, um ambiente de santidade, que nós procuramos falar tudo corretamente, daqui a pouco ela, pum, solta um palavrão no meio da conversa. Eu quero dizer para você, meus irmãos e irmãs, vigie, tome cuidado. Agora, alguém vai dizer para nós assim, mas isso é cultural. Isso é porque lá na minha cidade, lá em Minas Gerais, todo mundo fala, mas você não é todo mundo mais.
Ah, mas é que aqui em Portugal, né, pessoal? Todo mundo fala assim. Mas nós já fazemos parte de uma nova direção, de uma nova dimensão, que procura entender o significado das coisas, a importância, e então nós não nos deixamos mais levar, não nos deixamos mais sermos dominados. Então não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer também. Eu tenho uma cultura, e a minha cultura é a cultura do reino. Então Jesus ele está dizendo, o coração se enche de algo, e esse algo, ele é impresso por meio das palavras. Isso indicando para nós que todos nós sabemos que para encher o coração, primeiro enchemos a mente. Sabe quando nós começamos a ficar ansiosos? Quando nós começamos a ficar atordoados? Quando a gente começa a se encher de coisas negativas, enche a mente de informações, de coisas ruins, de pensamentos ruins, e daqui a pouco a gente está falando e vivendo e atraindo essas coisas para nós. Estamos falando sobre a família, sobre os amigos, pessoas que nós nem queríamos ferir, mas nós ficamos tão atordoados e acabamos ferindo muitas vezes. Então hoje nós estamos recebendo uma direção, uma palavra que trata de nos chamar a atenção para o cuidado que devemos ter com o futuro que estamos construindo. O que você tem falado sobre você mesmo? O que você tem falado sobre os seus filhos? O que você fala sobre os seus pais? O que você fala sobre o seu país, o governo? Nós temos uma tendência de olhar e falar assim, mas é uma desgraça mesmo, mas não presta para nada. E nós não abençoamos nada, quando a palavra diz que nós somos levantados, Ana, para abençoar. Abençoe, abençoe. Nós acabamos de cantar aqui, declare Jesus, declare bênção. Declare que todo mal vai sair. Declare que a bênção vai chegar. Então tome cuidado, porque há uma frase que eu sempre utilizo, vocês já ouviram algumas vezes, aquilo que te preenche te conduz. Aquilo que te preenche te conduz. Então aquilo que nós permitimos tomar a nossa mente atinge o coração ou desce para o coração e, consequentemente, é o que vai ser materializado quando nós lançamos no mundo das concretizações, ou seja, por meio das palavras. Eu vou pedir para você falar mais uma vez para o irmão aí perto de você. Cuidado com o que você fala. Então, muitos multiplicam palavras de derrotismo, de maldade, de impossibilidade, de coisas ruins. Nós não podemos ser o tipo de pessoa que vive dizendo assim, Fidelis, tinha que ser comigo mesmo, só acontece comigo. Eu vou contar uma nova para vocês, eu sempre fico atento, nós temos uma saidinha lá do prédio bastante sistemática, e eu já estou há quase 2 anos tirando o carro de lá, sempre leso, intacto. Hoje eu dei uma ralada. Hoje, a hora que eu passei lá, tava o retrovisor todo embreado, aglomerado de água, e eu falei, vai dar. Quando eu cheguei aqui, eu olhei e falei, é só os riscos assim. Olha, agora pensa se eu sou emocionalmente descontrolado. Que porcaria! Que droga! Tinha que ser comigo mesmo! Isso só acontece comigo! Tinha que ser! Olha as pessoas, logo começando o ano, tinha que fazer 4, 5 riscos no meu carro, como se o mundo fosse acabar por causa disso. Eu olhei para aquilo, a hora que eu cheguei aqui, que eu olhei, eu falei, amor, fiz besteira mesmo. Porque na saída nós deduzimos, eu falei, eu acho que... Mas não deu para sentir tanto assim, não é aquela coisa que você, sabe, Fê, que você ouve assim, ó. Não, é só aquele ploc assim, tudo. A hora que chegou aqui, eu vi os rabiscos. Eu falei, tem uma obra de arte na lateral do meu carro agora, que benção. Mas pessoas descontroladas vão deixar a sua semana acabar por causa disso. Tá vendo? Olha só, e tal. Ela vai fazer um luto da vida por causa disso. Agora é hora de você falar para o seu irmão, não é necessário. A melhor coisa para fazer numa situação dessa é usar o poder da língua, o poder da palavra. Dizer amém, Senhor. O Senhor sabe de tudo, logo mais eu terei grana para arrumar esse negócio, para trocar de carro, tá tudo certo. Tá tudo bem.
Não tem problema. Não há mal. Está tudo certo. Então, evitem, ou se treine sua mente, suas emoções, para não ser levado a esse contexto de tudo reclama, tudo murmura, tudo é impossibilidade. Nos tornemos mais conscientes do que falamos, de como falamos. Porque tem palavras que estão muitas vezes no nosso vocabulário comum e que nós nem sabemos, estamos atraindo maldição sobre aquilo. Você olha para um filho seu e fala, ai, coitado. Você fala coitado? Sabe o que significa coitado? Significa miserável. Miserável. Você olharia realmente para o seu filho, Thaís, e falaria para ele, miserável. Nós não falamos. Então, cuidado. Porque falar é poderoso. Falar é produção de vida ou morte. O que estamos produzindo? Quantas pessoas que nós encontramos pela vida, na nossa jornada, e nós vemos que o mal que ela está vivendo é proveniente lá da sua infância, que alguém disse, não vai dar em nada, não vai chegar em lugar nenhum. Mas nós temos uma direção da qual nós podemos bloquear isso. E é dizer as palavras de bênção, é abençoar. Nós somos levantados para abençoar. Então sejamos conscientes do falar, sabendo que no nosso falar nós fazemos aliança, querendo ou não. O tempo inteiro nós estamos fazendo alianças. Por isso Jesus ele vai dizer para nós em Mateus 5,37, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, olha que interessante. Agora, quantas vezes nós estamos lidando com a comunicação do, vamos ver, veja bem, é que é mais ou menos, não, a palavra está dizendo, tenha categoria com o seu falar, que o seu falar seja concreto. Então, nós, como filhos de Deus, nós somos chamados para multiplicar palavras abençoadoras, que projetem futuros abençoadores. E eu quero mostrar para vocês, a partir de agora, biblicamente, alguns exemplos disso. Primeiro, mostrando que as palavras, elas podem estar sendo utilizadas em nossas bocas a serviço do mal. Então, como nós acabamos de ver aqui, Mateus 5,37, o que passar disso vem do maligno, ou seja, quando nós não estamos sendo corretos na nossa comunicação, quando nós não estamos sendo diretivos, quando nós não estamos estabelecendo os princípios de Deus, sim, sim, não, não, nós estamos a serviço do maligno, porque Jesus diz, o que passar disso vem do maligno. Procede de malignidade, procede do mal. Então, a partir desse contexto, Jesus está mostrando para nós que verdadeiros filhos de Deus, eles autenticam o seu bom caráter com a firmeza dos compromissos. Vocês já olharam para alguém que, às vezes, é até do nosso arraial, é da igreja, e você fala, vamos fazer um compromisso, vamos fazer um tratado, e aquela pessoa te decepcionou, sim ou não? Isso é chato até de falar. Isso é chato de viver. Quando a gente fala assim, poxa, num contexto de família, num contexto de irmandade, a gente pensa que a pessoa vai corresponder, mas pisa na bola. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então muitas pessoas tentam autenticar sua jornada, sua vida com falsos juramentos. Mas Jesus, ele diz que o verdadeiro Filho de Deus alcança credibilidade pela firmeza. É sim, é não. Então não me diga, Tiagão, assim, não, olha só, eu vou fazer, deixa comigo. E vai lá e não faz. Isso descredibiliza. Como igreja, meus irmãos, como filhos de Deus, seja o nosso falar sim, não, pode fazer, eu posso fazer. E faça. Não posso fazer. É mais bonito do que você falar que vai fazer e não fazer. Aí talvez você diga assim, pastor, nós somos aqui, a maioria nós já somos grandes, precisa falar isso para nós? Precisa. Preciso falar para vocês que estão em desenvolvimento
e precisa falar para nós que já estamos grandes, com estrada rodada, porque algumas vezes nós vamos nos acostumando com essa coisa e a gente promete o que não pode mais cumprir, a gente diz que vai fazer o que não vai mais fazer e não está certo isso. Então seja o seu sim, sim, o seu não, não. Porque quando nossas ações não se comunicam com as nossas palavras, ou as nossas palavras não se comunicam com as nossas ações, nós podemos ser tratados como instrumentos do maligno. E você sabe bem que a mentira, ela encontra sua paternidade no diabo, não é? O que a Bíblia diz em João 8,44? Jesus ele estava dizendo a uns irmãos que estavam provocando Jesus. E ele fala assim, olha, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Se a Bíblia traz uma paternidade para o diabo, para a malignidade, é a mentira. Então, quando mentimos, nós estamos prejudicando o próximo, mas estamos nos auto-enganando também. E além de nos auto-enganar, nós estamos nos assemelhando àquele a quem nós não devemos ter nada em comum com ele. Então, quando nós não cumprimos o sim, sim, o não, não, nós nos colocamos a serviço do mal. E Jesus disse, o que passa disso vem do maligno. Não se coloque a serviço do mal. Você entende? Você compreende? Percebe isso? Agora, quando as palavras estão a serviço de Deus, quando ela se concretiza e se realiza de acordo com o nosso caráter. Então, eu digo que eu vou fazer alguma coisa, eu faço. Eu digo que eu vou te ajudar em uma situação, eu ajudo. Eu digo que eu vou cumprir uma situação, eu cumpro. É assim que deve ser. Eu acabei de ter um testemunho disso com o seu Saul, nós estávamos para sair, ele disse, não, o horário é para ser cumprido. Eu disse, muito bem. Combinamos às 16h20, às 16h12 ele já estava lá tirando o carro. E eu já estava lá chegando também para nos alinhar. Não gostamos, pois. Essa é a realidade do caráter, daquilo que agrada a Deus. Então nós precisamos disso, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Agora, Tiago 5,12, ele vai dizer, sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de você sim, o não, não. Então nós temos o testemunho de Jesus, nós temos o testemunho apostólico sobre isso, tratando da mesma coisa. Então o nosso proceder deve ser o mesmo de Deus. Deus é fiel, sim ou não, irmãos? A Mirella acabou de usar um dos textos que está aqui registrado também. Deus é fiel. É característica dele, a fidelidade, a imutabilidade dele. Ele é imutável. E aí, o que é dito sobre a sua imutabilidade? O Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1:2. Josué 21:45 diz, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. E Jesus, mostrando o caráter do Pai, ele disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas 21:33. E ainda sobre o caráter da palavra de Deus, Jesus disse em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Então, guarde isso nessa noite. Se existe algo que Deus falou sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Se Deus tem falado algo sobre a sua história, Ele vai realizar. Se Deus está dizendo que Ele te ama, Ele te ama. Se Deus está dizendo que há livramento, há livramento. Se Deus está dizendo que há cura, há cura. Se Ele está dizendo que vai abrir uma porta, Ele vai abrir. E se Ele está dizendo que vai fechar uma porta, Ele vai fechar. Ele é Deus. A palavra dele não falha. É por isso que eu amo o Senhor e a sua palavra. E aí nós temos aí 2 Tessalonicenses 3:3, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Amém? Receba essa palavra. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Essa é a palavra de Deus
chegando aos nossos corações. Ele é fiel, ele vai cumprir. Nós estamos em Deus e o maligno não nos toca. Deixa eu dizer para você, você não precisa ficar andando com medo, com ansiedade, com tristezas, com angústias, porque Deus está dizendo, eu cuido de você. Eu estou com você todos os dias de sua vida. E assim como Deus é, nós devemos ser também, manter firme o nosso compromisso e nos responsabilizar por nossas palavras. Seja responsável pela sua palavra. Vou dizer mais uma vez, cuidado com o que você fala. Amém? Agora, queridos irmãos, note que a palavra ela encontra tanto poder, a língua ela tem tanta autoridade para produzir vida ou morte, que aquilo que nós estamos nutrindo e falando conosco mesmo é muito importante. Então, o que você tem falado com você mesmo? Se eu pedir para você refletir aqui 30 segundos e pensar o que tanto você conversou com você mesmo essa semana, será que você conversou assim? A minha vida vai ser extraordinária. Esse ano vai ser maravilhoso, eu vou caminhar em saúde, eu vou caminhar em vigor, a minha família vai ser abençoada, eu vou ter os recursos que eu precisar, eu vou vencer os desafios que vierem. Eu não estou dizendo aqui para vocês que usar a palavra corretamente vai nos eximir de problemas. Não, os problemas virão, mas quando eu tenho uma comunicação certa, eu vou superar esse desafio. E há um texto bíblico que mostra a história de uma mulher que tinha uma comunicação saudável dentro de si, depois que ela ouviu falar de Jesus. Depois. Primeiro a palavra diz que 12 anos ela não tinha uma comunicação saudável. As expectativas dela estavam nos lugares errados. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E aí Mateus 9, 20 e 22 mostra para nós as palavras de uma mulher que promoveram a sua própria cura. E aí diz o seguinte, nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele, de Jesus, e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Uau! Voltando-se Jesus a viu e disse, ânimo filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Uau! Uau, isso aqui me anima, queridos. Isso aqui me anima a não ter uma comunicação violenta, agressiva com a minha própria mente, com a minha própria alma, mas a ter uma comunicação saudável. Então essa mulher, conhecida como a mulher do fluxo de sangue, ela revela a importância das palavras que são produzidas em nosso interior. A maioria das pessoas estão pensando, eu não vou dar certo, não vai dar. Esse ano vai ser mais um ano difícil. Mas já começou. E o que vai ser de Portugal agora? Que vai vir eleição? Quem que vai entrar? E o que vai ser? Ao invés de nós estarmos dizendo, vai ser bênção, vai dar tudo certo, vai ficar maravilhoso, Deus está no controle de tudo, Ele está cuidando de mim, eu vou caminhar, a cura vai vir, o milagre vai acontecer, a porta vai abrir, eu preciso trabalhar por isso. Você é instrumento do bem ou do mal? Se somos instrumentos do bem, profetizamos o bem. A palavra diz que Jesus recompensa a fé dessa mulher, a sua comunicação interna com cura. Agora, considere a potência da fé desenvolvida por essa mulher para nutrir uma atitude profética para si mesma. É isso que nós precisamos. Sermos atentos com o que falamos e pensamos para produzir aquilo que Deus quer realizar. Quando o texto diz, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, demonstra que havia uma atitude profética desenvolvida em seu interior. E o tempo todo nós estamos profetizando, ou bem ou mal. O que estamos profetizando? Tema da mensagem, cuidado com o que você fala. O que nós estamos nutrindo o nosso interior? Lembra da frase que eu disse agora? O que te preenche te conduz. Então esse episódio, ele aponta para a necessidade de sabermos nos equipar com palavras que promovam resultados positivos. Olha, nutrindo o que a psicologia chama de mindset. O que é o mindset? É a sua estrutura mental. Aquilo que você
desenhou e desenvolveu como sua forma de pensar. Já ouviu aquele tipo de gente que fala assim, eu sou assim mesmo. É que aqui é assim mesmo. Queridos, ninguém é assim mesmo. Todo mundo pode mudar e glória a Deus por isso. Tem gente aqui que foi mudada, foi transformada, glória a Deus. Mas nós era ruim. Não era tão difícil. Não era complexo. Mas Jesus entrou na nossa história. Um dia nós ouvimos falar de Jesus como essa mulher. Que o texto bíblico diz que há 12 anos, Fidelis, 12 anos, sofria de um fluxo hemorrágico contínuo. E essa mulher sofria profundamente. Havia muitas vozes internas e externas que tentavam impedi-la de alcançar a sua cura. Havia barreiras psicológicas, haviam barreiras sociais, haviam barreiras culturais. Nitidamente, no dia que ela tomou essa decisão, tinha uma multidão inteira para ela atravessar. Mas, queridos, nesse dia ela decidiu, diga aí para o seu irmão, decidiu. Nesse dia ela decidiu, com uma perspectiva de vitória. Decida mudar hoje. Decida confiar que Jesus é sim esse Deus que quando nós declaramos, Ele cura a depressão, Ele tira a ansiedade, Ele tira a enfermidade, Ele é poderoso para fazer isso, mas acima de tudo isso, Ele é poderoso para nos salvar, Ele é poderoso para nos livrar de nós mesmos e de nossas mazelas. Então essa mulher, ela decidiu nesse dia alimentar a mente e o coração com uma perspectiva de vitória, com uma visão de cura para si mesma. Então ela profetizou, se eu tocar, eu vou ser curada. Comece a dizer o que você quer hoje. Nós temos mania de ficar concentrando no que nós não queremos, ficar falando do que não queremos. A gente fica falando de doença, de enfermidade, de falta, de necessidades, ao invés de falar, eu vou viver o melhor de Deus, eu vou viver a abundância de Deus, eu vou desfrutar da bênção e pronto. E pode ter certeza, a palavra diz que Ele é o Pai que nos dá o pão de cada dia, Ele vai cuidar de cada dia, de mim e de você. Então, quando nós fazemos calar todas as nossas possibilidades pessimistas, desenvolvemos uma atitude profética vitoriosa, a cura vem. O milagre vem, aleluia. O favor de Deus vem sobre nós. Aqui nós temos, Mirela, uma mulher usando as palavras corretamente. Agora vamos para um outro texto bíblico. Lucas 5, versos 4 e 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Aleluia. Nós estamos falando sobre o poder da palavra. Falamos agora sobre uma mulher que nutriu a palavra corretamente em seu interior. E agora nós vamos falar da palavra daquele que é o Todo-Poderoso. E o que ele fala se concretiza. O que ele fala se realiza. E nesse dia, fora de toda perspectiva, nesse momento que acabamos de ler esse texto aqui, uma pesca maravilhosa acontece. Quando nada mais parecia que ia dar certo, a provisão chegou, o milagre veio. Então a pesca maravilhosa, ela é um relato bíblico que apresenta o poder da palavra para a conquista e realização de sucesso, de resultados positivos. Deus quer que você tenha isso. Agora é claro, meus irmãos, é claro, nós não estamos aqui para vender um evangelho barato para vocês. Eu estou aqui para dizer para você que o plano de Deus é que tudo vá bem na sua vida. Mas tudo começa pela salvação. O plano inicial é a salvação. E para vivermos isso, tem desafios, tem lutas. Não é melzinho na chupeta, não é mamão com açúcar. Nesse dia, Pedro e seus companheiros estavam pessimistas diante das circunstâncias.
não vai acontecer nada. Você já chegou em dias da sua vida que você disse, não vai acontecer nada, não vai dar certo. Nós temos essa tendência muitas vezes. Eles trabalharam a noite inteira, eles trabalharam, não é, Fê? Estavam trabalhando. Não é o tipo de gente que não está fazendo nada, mas não tiveram nenhum resultado, Tiagão. Duro, não é? Quando a gente está trabalhando, eu falo, meu Deus, parece que não aconteceu nada. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Deus está vendo. Diga para o seu irmão, Deus está vendo. Aleluia, aleluia. E é no meio dessa circunstância, no meio desse dia, que parece que não vai acontecer nada, que Deus vem com a sua palavra. Talvez hoje seja um dia que você esteja pensando, não vai acontecer nada, mas Deus te trouxe aqui para falar que quando Ele trouxer a sua palavra, o milagre vai acontecer. Abrace a palavra de Deus nessa noite. Não fique com cismas, como Pedro estava, Senhor, veja bem, será? Olha, nós já trabalhamos a noite inteira e tal. Ele estava querendo dar uma desculpinha. Estava cansado já. E às vezes nós ficamos cansados de não ver resultados. Nós ficamos cansados de não ver as coisas acontecendo. Mas agora Jesus diz, fala, Pedro, vai para as águas mais profundas. Jesus nos desafia. Ele fala, sai aí, vai além do limite do que você já foi. E hoje Deus está dizendo para nós que é tempo de irmos além de onde nós já fomos. E talvez você já foi até aqui na beira e disse, meu Deus, já cansei, não aguento mais. E Deus está falando, dá mais um passo, vai mais um pouco, anda mais um tanto, vai um pouco mais profundo. E o que eu gosto disso aqui, gente, meus irmãos, é que isso aqui, Anne, não é a voz do José Manuel, não é a voz do Fernando Bacaro, não é a voz do Felipe Ferreira, não é a voz do Saul, não é a voz... Quando essa voz é lançada, vá para onde as águas são mais fundas e lancem a rede para a pesca. Quem está falando é o mesmo que disse, haja céu, haja mar, haja água, haja peixes. E a palavra diz, e ouve. E agora ele está dizendo, vai mais fundo, vai mais fundo. Não é qualquer um que está dizendo para você, vamos ver no que é que dá. Ele se responsabiliza pela palavra dele. Veja, nós acabamos de dizer que, como filhos de Deus, precisamos ser pessoas responsáveis com a palavra, porque o nosso Pai Celeste, ele é responsável, e o que ele fala vai se cumprir. Ele não está pedindo algo de você, ele não está pedindo algo de mim, para brincar com a nossa cara. Então hoje, se ouvides a voz do Senhor seu Deus, não endureça o vosso coração, aleluia. No relato da mulher do fluxo, nós vimos que a atitude de profetizar em seu interior captou a atenção de Jesus e promoveu a cura. Mas agora, a iniciativa profética, ela é do próprio Senhor Jesus, desafiando Pedro e seus companheiros. Então tem momento, meus irmãos, na jornada, Flávia, que nós vamos ter que ficar dizendo, vai fluir, vai acontecer, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer, a cura vai acontecer, minha família vai ser abençoada, vai dar certo. Mas tem dias que nós precisamos ouvir o Senhor dizendo, vai, porque eu estou contigo, aleluia, vai, porque eu vou fazer, vai mais fundo, porque eu vou trabalhar, aleluia. E essa é a grandeza do nosso Senhor. Mesmo diante de todas as impossibilidades, Pedro se submeta à palavra de Deus. Você quer viver um ano diferente? Você quer viver uma história diferente? Viva pela palavra de Deus. Se aproxime mais daqui, chega um pouquinho mais perto daqui. Busque Ele aqui. Ele quer se revelar a mim e a você aqui. Ele é poderoso para isso. Então Pedro diz, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Ainda havia um pessimismo aqui. Mas ele fala, mas eu vou suplantar isso. Eu vou ouvir a sua voz. Eu vou acatar a sua voz. Ele diz, mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. Então assim como Pedro, meus irmãos, nós precisamos nos posicionar positivamente diante da palavra de Deus.
É hora de você dizer sim, Senhor, sim para toda a sua palavra, sim para toda a sua vontade sobre a minha vida, porque essa é a palavra que nos garante as verdadeiras vitórias, aleluia, e ela é poderosa, é a palavra poderosa. Agora, meus irmãos, por fim, saiba que nenhuma palavra passa desapercebida diante de Deus. E não são só palavras de oração que Deus ouve. Deus ouve todas as nossas palavras. Quando a gente vai para Malaquias, no capítulo 3, a palavra vai dizer o seguinte: depois, versos 16 e 17, depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, olha aí, é o relacionamento, mas dos que temiam o Senhor. Eles conversaram uns com os outros, e olha o que o texto diz: e o Senhor os ouviu com atenção. Uau! Ana, nós temos que tomar cuidado até quando nós falamos sozinho, porque Deus está ouvindo. Até quando lá no quarto nós chuta a quina da cama, a hora que levantou e dá vontade de falar aquele palavrão, você precisa lembrar. O Senhor, tu tá vendo, né? E aí você fala glória a Deus, Senhor, aleluia. Cura o meu dedão agora, Pai, o meu dedinho agora, me ajuda. Porque Deus está vendo. Deus está vendo. E olha, ainda, além do Senhor ouvir, está escrito assim, ó, foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. E aí ele diz, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro especial, meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do seu filho que lhe obedece. O que esse texto mostra para nós, Gabriel? Que Deus está ouvindo o que a gente fala. O que a gente vem no carro e se a gente troca umas palavras, Deus está ouvindo. Se você está lá na escola e você bate um papo com o Júlio, com outro camarada da escola lá, Deus está ouvindo. Deus está vendo. Quando eu vou tomar um café com o Felipe, com a Thaís, com os meninos, Deus está ouvindo o que a gente está falando. E não é só o que a gente está falando em oração. É o que a gente está comunicando. Por isso precisamos ser prudentes. Agora é interessante olhar que alguns versos antes, o Senhor, ele revela que também ouviu as palavras duras que o povo havia dirigido a ele. Ele ouve tudo. Ele ouve o que os justos estão falando, mas ouve o que os perversos estão dizendo também. Veja os versos 16 e 17. Põe para mim, por favor, Malaquias 16 e 17. Ah, não, vou voltar, 13 e 15. 16 e 17 é o que nós vemos agora, 13 e 15. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora, consideramos bem-aventurados os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ilesos os que desafiam Deus. Deus ouviu. Uau! Agora nós vamos para os 16 e 17, e está dizendo que ele também ouviu o que os justos estavam dizendo. Então, queridos irmãos, mais uma vez eu digo para você, cuidado com o que você fala. Ele ouve as palavras boas, ele ouve as palavras ruins. E sobre as palavras negativas, aqui em Malaquias, Deus não faz, a princípio, nenhum juízo, instantaneamente. Mas ele diz que sobre os justos a recompensa virá. E mais para frente, ele vai deixar bem claro, queridos, que respostas ou palavras negativas ou palavras positivas ficarão em evidência. Lembrando que nossas palavras definem o nosso futuro. Diga aí para o seu irmão, sua palavra define o seu futuro. E quando é que o Senhor fecha a sentença? Quando no verso 18 de Malaquias 3 ele vai dizer, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem.
Então vai ter evidência, meus irmãos, de acordo com o que falamos. Vai ter evidência de acordo com o que nós estamos depositando no tesouro celestial. Então, cuidado com o que você fala. Faz sentido? Você está compreendendo? Nós poderíamos ainda avançar em tantos outros textos bíblicos que nos falam sobre isso. Hoje, pela manhã ainda, a minha Bíblia estava em cima da minha cômoda e eu passei por ela e eu dei uma roletada assim. Às vezes eu faço isso. Roletei e abri. Abri em Eclesiastes. Eu só não vou saber exatamente o capítulo que eu li agora. Porque eu fiz assim despretensiosamente. Despretensiosamente. E eu rodei e lá estava escrito... Tá aqui. Eu já achei. Foi Eclesiastes 10, verso 12. Virei, rolei e abri. Ainda abri só assim, ó. Por isso que eu nem vi o verso. Ó, não dá para ver. Nem vi o capítulo. Ó, assim, ó. As palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. Meu Deus, eu falei, você quer mais carimbo de que essa mensagem que eu tenho que pregar hoje? É isso, é isso. Então, meus irmãos, seja atento com as suas palavras. Sejamos atentos com as palavras. Como nós vimos em Provérbios, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Comer do fruto significa resultados que teremos. Que resultados estamos colhendo? Nós vimos hoje que a mulher que sofria de hemorragia, por profetizar vitória, alcançou a cura da sua enfermidade. Aleluia! Quer um exemplo a ser seguido? Siga essa mulher. Siga essa mulher? Não. Siga o Jesus que ela seguiu. Vai atrás do Jesus que ela foi atrás. Aleluia! Pedro e seus companheiros deram crédito à maior voz profética que existe, a voz do próprio Deus, a voz de Jesus. E eles tiveram a pesca mais excelente vista até então. Uau! Os homens tementes a Deus, registrados em Malaquias, como fruto das suas conversas positivas, receberam garantia de salvação. Deus disse, esses estão no meu memorial. Esses vão ser lembrados diante de mim. Com tudo isso, queridos, eu digo para vocês, biblicamente, atestado pela palavra de Deus, realmente há poder nas palavras. Então, o que você quer colher, deixe penetrar o seu coração, deixe tomar conta da sua mente. O senhor Saul falou comigo agora há pouco que viu os noticiários no ano de 2020, início de pandemia, governos naquele furdúncio, transição de governo, aquela coisa doida. Eu estava muito focado em querer saber o que ia acontecer. Eu estava muito focado em querer entender, em participar daquilo. E o meu coração se enchia. Eu ouvia noticiário de manhã, eu ouvia Jovem Pan de tarde, eu pegava os jornais, eu estava me enchendo disso. Eu comecei a ficar irado. Eu comecei a ficar nervoso. Eu comecei a ser ansioso. Eu comecei a ter síndrome de ansiedade. Grato. Comecei a ficar ansioso de tanto mal que eu ouvia. E quando eu me dei conta que eu já estava adoecendo com aquilo, eu falei, eu vou parar. Eu vou parar. E eu parei. E comecei meu processo de cura. Porque o que te preenche te conduz. O que você deixa penetrar a sua alma vai trazer consequências para o seu corpo. A partir de 2020 eu comecei a tomar remédio para pressão. Meu Deus!
Porque eu comecei a ficar descompassado. Não era só pela notícia, era por toda uma série de coisas. Pastor de uma igreja que tinha que fechar suas portas agora, num salão que pagava-se quase 15 mil reais de aluguel, tendo que lidar com as famílias que também estavam sendo perturbadas, a cidade que nós vivíamos, uma cidade que colapsou diante da Covid, e tudo isso você tendo que filtrar. E eu ainda me envolvendo com informações, notícias, vendo todos os dias os parâmetros de Covid, e eu pensei, eu estou errado. O que tem que me preencher é a palavra de Deus. O que tem que me conduzir é a palavra de Deus. Então eu comecei a tomar atitudes diferentes, eu comecei a buscar a verdadeira palavra de Deus. E isso foi me produzindo cura, levou um tempo, mas foi produzindo cura. Eu vi um pastorzão lá do Brasil, e eu sempre comento sobre ele, Augusto Nicodemos, num corte na rede social, ele disse, um grande homem já com talvez seus 70 anos ou mais até, reitor da Universidade Mackenzie, na área teológica no Brasil, e esse homem se posicionando na rede social para dizer, irmãos, eu tenho tido episódios de ansiedade. E ele fala, quando eu sinto que meu coração dispara, quando eu sinto que aquela angústia toma conta de mim, ele disse, aí eu lembro também que eu sou crente, e eu lembro que eu tenho a palavra de Deus. E ele disse, aí eu vou para a palavra de Deus, e eu começo a ler a palavra de Deus e a orar, e é onde a cura começa a acontecer. Cuidado, queridos, com o que você tem deixado absorver sua história, sua vida. Porque comer bons frutos depende da nossa atitude de fé na palavra de Deus e a nossa atitude de manifestá-la, tomando cuidado com o que falamos, tomando cuidado com o que pensamos, com o que sentimos, porque o que vemos nos preenche. O que nos preenche nos conduz. E finalizando essa mensagem, meus irmãos, eu quero dizer para você que o melhor uso que nós podemos fazer da palavra, em todos os aspectos e em todas as áreas, é confessar a palavra. É confessar o governo de Deus sobre nossas vidas. É confessar o senhorio de Jesus sobre nós. E sobre isso o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 10, versos 8 a 10. A palavra está perto de você. Uau! Está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. E ele diz então no verso 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia! Olha aí! Ele está dizendo, confesse a palavra. Ele não está dizendo para mim, para você, faça um sacrifício, dê uma oferta, faça isso, faça aquilo. Ele está dizendo, confesse, confesse. Diga que Jesus é o Senhor. Diga em seu coração, crendo, essa chama que já está sobre nós, esse mover que já está apertando o nosso coração, mas não é negativamente, é um calor que toma conta de nós. É a palavra que já está na sua boca, já está no seu coração. E se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia. Fique de pé, meus irmãos, por favor. Eu quero chamar você a tomar uma decisão hoje. Eu quero chamar você a usar o poder da sua língua para confessar a vida. E se você crê com o coração, não se cale. Confesse com a sua boca que Jesus governa.